Graça e paz, senhores. Estou aqui no Parque de Ibirapuera, São Paulo. E aqui nesta hora eu quero compartilhar com você uma meditação de uma palavra. Uma mensagem de Deus para a sua vida. A mensagem que tenho para você nessa manhã é que dois pães mais 3 peixes é igual a 5.000 almas. Eu quero dizer para você aqui, parafraseando um texto sagrado da Bíblia, aonde Jesus estava cercado de uma tremenda multidão que o seguiam, que queriam conhecê-lo, que queriam vê-lo, queriam saber qual era a diferença daquele homem, o que estavam dizendo a respeito dele. Uns diziam que ele era o Messias, outros diziam que ele era o Salvador, outros diziam que ele fazia milagres, operava prodígios. Havia em torno de Jesus uma expectativa muito grande, e uma multidão o seguia e queria saber quem era Jesus. E de repente, naquele momento social, ali eles se depararam com a situação, falaram: olha, tem muitos seguidores, e muitos deles têm mulheres e crianças, tem alguns idosos, alguns enfermos, alguns com deficiência física, e estão aqui. E eles estão com sede, estão com fome. Já caminhamos há um bom tempo e agora precisamos alimentá-los. Jesus olhou e viu aquela multidão, os seus discípulos, mas como nós vamos suprir? Como é que nós vamos suprir? Deve ter aqui aproximadamente umas 5.000 pessoas. Proporcionar no momento inesperado alimento para 5.000 pessoas é praticamente impossível, humanamente falando, é impossível. Se olhasse para um lado, não havia pasto, não havia fruta, não havia lavoura, não havia nada naquele momento que pudesse suprir, não havia nenhum mercado, não havia nenhum açougue, não havia uma feira, não havia nada que pudesse produzir ou providenciar alimento para 5.000 pessoas. E eles se sentaram e Jesus então perguntou para os seus discípulos: o que vocês têm? Como é que nós podemos fazer? Qual é a solução? Me dê uma ideia, me dê uma saída, me ajudem aqui, me dê uma situação. E de repente, às vezes, amados, uma das coisas, das lições mais extraordinárias da Bíblia, aquela lição que tantas vovozinhas, tantas mães, tantos pais, tantas pessoas bem intencionadas realizam para os seus sustentar seus pequeninos, seus filhos. Coração de mãe sempre cabe mais um, coração de pai sempre cabe mais um. Minha avó também fazia isso. Não se preocupava com o tamanho da panela, nem quantas pessoas tinha. Onde come um, come 10. E naquele momento, então, Jesus, como o Pai eterno, como o Pai das luzes, como o Rei dos reis, Senhor dos senhores, olhou para aquela multidão faminta, carente, e disse: o que nós temos aqui? E aí houve um silêncio dos discípulos, e de repente apareceu André, falou: olha, Senhor, eu tenho 2 peixes e 5 pães. O que você tem aí, André? Eu tenho 2 peixes e 5 pães. Talvez aquele sorriso sarcástico, ou aquela indagação, aquela palavra dizendo: você é louco, é absurdo. Esses 2 peixes e esses 5 pães não dá nem para o começo dessa multidão. Não dá para sustentar nem uma criança, quanto mais 5.000 pessoas. Isso é insuficiente, não é possível alimentá-los. Não dá. Jesus, traz para mim aqui os 2 pães e os 5 peixes. Os 2 peixes e os 5 pães.
E então André chegou e entregou na mão de Jesus. Jesus olhou para o céu e agradeceu, falou: Pai, onde come um, come 10. Onde come 10, come 1000. Onde come 1000, come 5000. Jesus deu graça, agradeceu e pediu: Deus, supre agora, faz um milagre. Meu caro irmão e amigo, de maneira extraordinária, excepcional, 2 peixes e 5 pães começaram a se transformar em pão, 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 peixe, 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 peixe. Jesus falou: agora distribui entre a multidão. E então eles começaram a degustar e se alimentar naquele momento dos pães e dos peixes. Eu não sei como está a sua vida nesta manhã, eu não sei o dia que você está nesse exato momento, mas uma coisa eu sei: o Cristo vivo, o Deus de poder, o Deus ressurreto, o Deus que ressuscitou da morte, que venceu a morte, que venceu o pecado, que venceu o inferno, que é mais poderoso de todos os deuses, de todos os senhores, de todas as forças que possam existir na terra, Jesus Cristo, nosso Senhor, que está vivo, ressuscitou de uma forma tremenda, poderosa, e pode multiplicar os pães e os peixes que você tem. Quais são os pães e os peixes que você tem para apresentar diante do Senhor? São significativos? Resolve o seu problema? O que Ele pode fazer para multiplicar os seus peixes e os seus pães e suprir a sua vida nesta manhã? 2 pães, 2 peixes e 5 pães é igual a 5.000 almas. Que Deus abençoe você nesta manhã, em nome de Jesus.